Olá, turma, tudo bem? Eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre o encontro 6, né? Que é a preparação do bazar. Sobre esta preparação do bazar, no encontro 6 da aula de educação financeira, a gente traz aí um pouquinho do que foi na aula passada, né? A gente lembra aí da conversa que o rapaz teve com sua filha, pedindo que ela fosse ajudar o Marcelo lá no restaurante e tal, para poder ter um pouco mais de controle dos gastos, das despesas, daquilo que entra, daquilo que sai. E lembrando que eles teriam esse trabalho agora, mas que no futuro este bem, esse restaurante seria deles, né? Então, hoje nós vamos tentar fazer um pouco, entender como é que eles planejam organizar as despesas, a entrada e a saída desse dinheiro. E aí, eu que sou o professor Ivan Lima, nós vamos seguir aqui essa aula, mostrando para vocês os objetivos, né? O objetivo da aula de hoje é conhecer três controles financeiros essenciais, que são as contas a pagar, contas a receber e o fluxo de caixa, compreendendo a utilidade de cada um deles, compreender a diferença entre despesas fixas e variáveis, formar uma comissão responsável pelo bazar, definindo a distribuição da equipe, né? No caso, nós não vamos poder trabalhar em equipe, mas você já trabalha aí de casa com a equipe do seu pai, ajuda do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, seja de quem for. Então, vamos lá. O controle das despesas, daquilo que entra, daquilo que sai. Geralmente uma empresa ela não está só uma pessoa, né? Nós temos outras pessoas ali para ajudar, então eles vão planejar de que forma seja melhor, né? Então, depois dessa conversa que ele teve lá com a sua filha, ele diz alguns dias depois, está bem difícil fazer o controle das contas a pagar e a receber. Tenho que ficar registrando o tempo todo tudo o que temos que pagar e receber. Mas ter esse controle é muito importante. Podemos pedir ao Marcelo que fique responsável por isso. Assim, ele fica responsável pelas compras do restaurante e pelo controle dos pagamentos e recebimentos, né? Nossa, assim eu ficaria bem mais tranquila. Posso compartilhar Posso acompanhar de perto os funcionários, orientar as tarefas e cuidar mais da qualidade das refeições servidas. E daí ele te manda lá para a página 38, e vamos lá para a página 38, tentar ajudar aí quem não tem o livro. Eu trouxe essa parte do livro aqui que diz: se liga nessa, né? Se liga nessa, hein? Fica ligado, tá ligado? Muito bem. Controles financeiros essenciais. Nesse encontro você terá a oportunidade de conhecer três controles financeiros, que são controle de contas a receber, contas a pagar e o fluxo do caixa, né? Este fluxo de caixa também é uma entrada e uma saída, tá, gente? O que entra e o que sai. Então, o controle de contas a receber é todo recebimento que se tornarão disponíveis num futuro próximo. As contas que são chamadas de contas a prazo. Então, vocês vão ter que receber ela. Se não receber, vai colocar em risco o teu estabelecimento, né, o funcionamento dele. Esse controle tem como finalidade monitorar os valores a serem recebidos e deve ser organizado para. Vocês vão ter que organizar ele para fornecer informações sobre o total dos valores a receber, estimar os valores a receber que entrarão no caixa por período de vencimento, né? Conhecer o montante das contas já vencidas e respectivos períodos de atraso, bem como a tomada de providências para a cobrança e o recebimento dos valores em atraso. Ah,
já tem contas para receber, eu vou ter que ver aqui quantas que eu tenho que receber, quais que estão mais próximas de receber, quais que estão atrasadas. Então, eu tenho que ter todo esse controle. Fornecer esse controle de contas a receber tem também o objetivo de fornecer informações sobre as pessoas que pagam em dia. Se você tem ali um controle, tem um nomezinho lá no teu caderno e na tua planilha, seja onde for, você já tem ali mais ou menos o nome de quem costuma pagar em dias, quem costuma atrasar, né? Fornecer informações para a elaboração do fluxo de caixa também. Então, esses são objetivos do controle das contas a receber. Vamos para o controle de contas a pagar. Controle de contas a pagar são as despesas que podem ser fixas. Quais são as despesas fixas que ele traz aqui para você? Água, luz, telefone, aluguel, salário ou variáveis. Quais são as despesas variáveis? São aquelas despesas que elas mudam, elas ficam oscilando, elas não são fixas, elas têm o preço aumenta ou diminui de acordo com o consumo, geralmente, né? Então, se eu consumo bastante, vamos dizer, combustível. Se eu consumo pouco esse mês, mas no mês que vem eu consumo bastante. Além de ter também o preço que fica oscilando lá no posto, né? Então, isso entra numa conta variável. Impostos, comissões, despesas de viagem, né? E o controle de contas a pagar tem como finalidade, qual que é a finalidade aí, gente? Organizar os valores totais a pagar, obedecendo os períodos de vencimento por dia, semana, quinzena, etc. Então, eu vou ver quais que são os períodos de vencimento dessas contas para poder organizar, né? Manter as contas em dias, evitando o estresse. Se eu não mantenho as contas em dias, vem a cobrança, eu vou me preocupar mais, eu vou aumentar mais o número de contas, por consequência, uma vem outra e tal. Estabelecer prioridades de pagamento em caso de dificuldade financeira, né? Sabe o que é isso? Estabelecer prioridades, aquelas que são mais essenciais de eu pagar, aquela que me leva mais prejuízo a caso eu venha a não conseguir pagar. Então, eu tenho que priorizar umas e, infelizmente, adiar outras, né? Já viram aquela expressão de jogar para o alto e escolher qual que eu vou pagar? Pois é, é quando isso acontece. A gente se atrasa os pagamentos e aí tem que escolher qual é a ordem de prioridade. Controlar o montante de compromissos já vencidos e não pagos, em caso de dificuldades financeiras. Fornecer informações para a elaboração do fluxo de caixa, né? Que é o que nós vamos tratar agora. Fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Ele é a entrada e a saída durante um dia, um mês ou uma semana, mas geralmente o fluxo de caixa ele ocorre durante um dia, tá? E nesse fluxo de caixa eu tenho que controlar as entradas e saídas de dinheiro nesse momento. É um instrumento de controle que tem por objetivo auxiliar as pessoas a tomarem decisões sobre a situação financeira. Consiste em um relatório de informações, o relatório que informa todas as movimentações de dinheiro, entradas e saídas, sempre considerando um determinado período que pode ser uma semana, um mês e tal. Para contribuir ou para construir a previsão do fluxo de caixa, ou seja, saber quanto de dinheiro está previsto a entrar ou a sair em um determinado período, utilizam-se as informações do controle de contas a receber e de controle de contas a pagar. Então, observem setinhas aí de verde quando tem dinheiro a entrar e vermelho quando tem dinheiro a sair. Olha só, as despesas fixas, né? Pega aqui a canetinha, despesas fixas. Eu tenho quais? Aquelas que geralmente não mudam, elas vêm todo mês, elas são despesas fixas, né? Eu tenho que ter que aqui, ó, aí ele traz água, luz, telefone, aluguel, escola. Então, quem paga aluguel tem as despesas fixas do aluguel, quem paga a escola tem as despesas fixas da escola, telefone, água, luz, tudo isso aqui que são necessidades essenciais.
ocorrem todos os meses e podem ser previstas. Então, aqui eu tenho o controle de que eu vou ter todo mês essas contas. Essas são despesas fixas, né? E aí eu também posso ter as despesas variáveis. As despesas variáveis são aquelas que não têm um valor fixo, que eu tenho elas, porém, elas não têm como eu mensurar o valor exato, né? Então, eu tenho combustível, que um mês está um preço, no outro dia, na verdade, já está outro preço. Tenho roupa que um mês eu compro, outro mês eu não compro, eu passo meses sem comprar. Eu tenho os gastos com lazer, eu posso ir a um parque de diversões, eu vou comprar o lanche, eu vou pagar o videogame, eu vou fazer tudo o que eu fizer lá nesse parque de lazer. Eu tenho também os imprevistos, aquilo que não estava no orçamento e de repente entra, tem que fazer. Então são despesas variáveis que não ocorrem todos os meses e variam de acordo com a necessidade de consumo. Eu posso consumir mais ou consumir menos, dependendo da necessidade, tá bom, gente? Então, olha só, estas despesas, tanto as despesas fixas como as despesas variáveis, elas existem, estão presentes quase que o tempo todo. Então, nas empresas, algumas dessas variam de acordo com o valor das vendas e ou o volume da produção, né? Se eu tenho um volume de produção bem alto, eu vou ter uma renda melhor para sustentar esses gastos, né? Aí eu tenho o quê? Tenho impostos, que é o valor do imposto aumenta ou diminui conforme o volume das vendas, né? Se eu vender muito, eu vou pagar mais impostos? Vou. Agora, o imposto ele vai ser pago de acordo com a venda dos produtos, né? E aí eu tenho também a questão da comissão. A comissão é paga para quem? Para o vendedor que faz aquelas vendas. As comissões pagas aos vendedores aumentam ou diminuem conforme as vendas. Se eu vendo muito, eu vou receber bastante dinheiro, mas também eu vou aumentar o número da comissão, o valor da comissão para os funcionários, porque eles venderam bem, né, e tal, tem que dar aquela gratificaçãozinha e assim por diante. A gratificação que já é estabelecida em percentual, tá, gente? Se eu vendo 100, a comissão é R$ 1, por exemplo, 1%. A cada R$ 100 que ele vende, ele tem direito a R$ 1. E se ele vendeu R$ 1.000, ele tem R$ 10 de comissão e assim por diante. E a matéria-prima? O consumo e o custo da matéria-prima aumentam ou diminuem de acordo com a quantidade produzida, né? Aí o que é a matéria-prima? É o material que eu vou. Com o que eu trabalho? Se eu trabalho com roupa, a matéria-prima é roupa. Então ela vai ser vendida? Vai. Daí por diante. E aí, seguindo, eu dou um até mais a vocês. Fiquem com Deus, façam as atividades, me mandem aqui na plataforma e até mais, tá? Tchau, tchau.